meus amigos da juventude, queridos irmãos espíritas, que Deus nos guarde e que Ele nos mantenha sob sua paz. A terra é continuadamente bombardeada por energias especiais que provêm de todo o cosmo. Fala-se nas áreas da ciência que a Terra é bombardeada por raios cósmicos. E esse material cósmico, em grande parte das vezes, é composto por núcleos de átomos. E dessa maneira, a ciência avança entendendo cada dia mais a respeito dessas energias que se atiram sobre o planeta terrestre. Do mês de julho de 1950 ao mês de março de 51, o doutor Patrick Blackett, físico inglês, realizava experiências nos Pirineus franceses, no Pic de Midi, e depois de haver realizado em câmara de bolhas mais de 10.000 fotografias a respeito dessas partículas que se movem sobre a Terra, descobriu que havia partículas que descreviam como uma letra V nos filmes. E constataria Dr. Blackett que essas partículas eram especiais. Vinham de elementos insondavelmente energéticos, de grande poder energético. E a partir dos experimentos do Dr. Patrick Blackett, o mundo da física ganhou notoriedade ao começar a falar mais detidamente sobre as micropartículas. O mundo começava a conhecer de forma grandiosa esse mundo da microfísica. Oppenheimer chegou a dizer, diante daquele momento curioso da humanidade que se estava vivendo, um verdadeiro zoológico subatômico. Porque o velho átomo de Leucipo e de Demócrito na velha Grécia, tido como indivisível, eis o sentido de átomo, o indivisível, agora começava a ser descoberto como algo imensamente grande. Porque era dentro do átomo que se descobriam subpartículas. Do átomo de Leucipo e de Demócrito já se houvera despedido o pensamento científico. Porque nos modelos de Bohr já podíamos ver um átomo diferente. Já se concebia um átomo com um próton e um elétron girando à sua volta. Já se concebia um núcleo com prótons e nêutrons, com elétrons girando em torno. Já que teríamos 3 partículas, já não era o átomo indivisível, porque já se poderia rompê-lo nessas 3 partículas. Mas é que nesse início dos anos 60, o mundo se defrontava com uma odisseia incalculavelmente grande.
porque se podia romper o núcleo atômico. E agora então se ia descobrindo esse amontoado de subpartículas encontradiças na intimidade supostamente indivisível do átomo. O mundo conhecia então uma série de forças que sustentam a vida universal. Os físicos estabeleciam, junto aos astrônomos e aos astrofísicos, que o universo está sustentado por 4 interações muito especiais. Ou, se quisermos, por 4 forças incumbidas da integração, da desintegração desses elementos. E essas 4 forças, ou essas 4 interações, são conhecidas como força gravitacional, força eletromagnética, força forte, força fraca. E deste modo todos nós vivemos no universo sustentado por forças totalmente invisíveis para nós. Nós nunca vimos a força gravitacional, mas sentimos seus efeitos ao acompanharmos pelas observações dos satélites a Lua em torno da Terra, a Terra em torno do Sol, os planetas em torno dos seus sóis, soltos no espaço. Temos aí a ação da força gravitacional, que mantém, que sustenta os corpos uns em torno dos outros, conforme teria dito um dia Sir Isaac Newton. A matéria atrai a matéria na razão direta de suas massas. Quanto maior a massa, maior o poder atrativo. E na razão inversa ao quadrado de sua distância. Quanto mais distante uma massa da outra, menor o efeito da atração. É a partir daí, todos nós sabemos da existência da força gravitacional, até porque nós não conseguimos caminhar sobre a terra com os 2 pés fora do chão. Estamos presos por essa gravidade terrestre, que tudo puxa para o seu centro. Tudo que nós atiramos para cima, a tendência é cair para o centro da terra. Como encontra esse corpo que cai uma crosta rígida, a tendência é fazer a moça, o buraco, indicando que se não fosse essa crosta, ele iria indefinidamente até o centro do planeta. Então, nós, para caminharmos, precisamos vencer essa força gravitacional, porque estamos sustentando sobre nós uma coluna imensa de atmosfera que pesa sobre nós. Porque esse ar que rodeia a Terra, essa atmosfera, também está sendo puxada para o centro da Terra. E daí conhecemos a pressão atmosférica, que será sempre maior ao nível do mar, nos pontos mais baixos da Terra. Porque vamos entender que toda essa coluna de ar está comprimindo sempre mais aqueles corpos que estão sobre a crosta, sobre a superfície, e mais ainda as que estão mais baixo ao nível do mar. Ora, temos que levantar um pé, fazendo força, e o outro fica preso ao chão. Para levantarmos o outro, este tem que colar-se outra vez. Não conseguimos jamais caminhar com os 2 pés no ar, como se flutuássemos, como se fôssemos pássaros. E dessa forma percebemos que caminhamos alguns metros e já sentimos cansaço físico. A energia gasta ou transformada para que nós realizemos esse esforço de tirar um pé do chão e deixar o outro. Estamos arrancando os pés desse imenso magneto. Como nós juntamos uma agulha na tesoura imantada e percebemos que se faz um esforço para arrancar uma da outra, assim nós, sobre esse imenso corpo magnético que é a Terra, pressionados sobre ela, através da força gravitacional,
que sustenta o movimento dos corpos presos aos seus centros, aos seus epicentros. Daí, todos nós temos a consciência de que existe essa força gravitacional por seus efeitos. Jamais a vimos, jamais alguém a terá visto. Mas todos nós conhecemos a força eletromagnética. Estamos falando através de um aparato eletroeletrônico que converte as ondas sonoras de nossa voz em ondas eletromagnéticas para que possa chegar ao aparelho e ser de novo convertida em onda sonora. E quem estiver em qualquer outro lugar portando uma caixa de som ligada a este aparelho, ouvirá a voz que não passou voz pelo fio elétrico, passou pulso eletromagnético. E do outro lado, um aparelho que transforme de novo esses pulsos. Nós temos a voz audível outra vez. A mesma coisa ocorre com o telefone. Nós falamos de um lado, a onda sonora, a voz é convertida em frequência elétrica, e do outro lado, no aparelho, no auscultador, essa onda elétrica é convertida outra vez em onda sonora e onda mecânica, e ouvimos a voz de quem nos fala do outro lado da linha. Essa força eletromagnética, sem a qual o progresso atual seria impossível, porque estamos aqui iluminados graças a essa força elétrica, e por onde passa a energia elétrica, gera em torno do condutor um campo magnético. É um efeito da passagem da corrente elétrica, e dessa maneira, essa força eletromagnética é uma das forças que sustentam a vida cósmica, já que a eletricidade não funciona somente para que tenhamos os benefícios nos nossos aparelhos elétricos, ou eletrônicos, ou eletrodomésticos, mas a nossa atmosfera, as cargas e descargas elétricas, as tempestades com suas descargas elétricas, os feixes eletrônicos que viajam na atmosfera e que nós chamamos, quando os vemos, de relâmpagos, quando sai de um nível para outro nível, a passagem desse fluxo eletrônico com tamanha velocidade que por onde passa encandece as partículas de ar em torno, e nós vemos apenas o caminho por onde passa esse feixe eletrônico, a corrente elétrica espargida na atmosfera. A beleza da vida, graças à eletricidade. Então, outra força que sustenta o universo é a força eletromagnética. Mas temos a força forte. É uma força nuclear. Essa força forte é responsável por manter presos no núcleo atômico os prótons e os nêutrons. Como é que juntamos cargas iguais num mesmo contexto, quando é a própria física que diz que cargas iguais se repelem? Como podemos ter um núcleo atômico cheio de prótons com cargas iguais, sem que este núcleo se desmantele? Graças a essa força forte que mantém presos ali elementos que energeticamente são antagônicos, porque cargas iguais tendem a se repelir no universo. Então, a força forte é esse tipo de força nuclear capaz de manter presos no núcleo atômico prótons e nêutrons. E a força fraca é aquela capaz de arrebentar os nêutrons, de romper os nêutrons, liberando aquilo que os nêutrons são capazes de expandir. Já que são nêutrons, são eletricamente zerados, mas essa energia fraca rompe a estrutura do nêutron. Daí nós encontrarmos as bombas de nêutron, que têm um poder destruidor sobre as vidas. Os povos que pensaram a bomba de nêutron tiveram uma ideia genial: preservar os edifícios. A bomba de nêutron é capaz de matar a vida, mas deixa os prédios.
E como os prédios são mais importantes que as vidas, salve a bomba de nêutron. Mas o mundo, felizmente, não é feito somente por essa debilidade intelectual, porque o que nós estamos pensando é nesse conjunto de energia, nessas forças notáveis, nessas interações que nos fazem perceber o quanto o átomo é divisível. O próton, que era tido por partícula básica dentro do núcleo atômico, a microfísica descobre que o próton dentro do núcleo atômico não é uma partícula elementar, porque dentro de cada próton estão reunidos 3 quarks, 3 quarks, uma nova partícula subatômica que compõe o próton. E dessa maneira, a expressão de Oppenheimer era um verdadeiro zoológico subatômico, porque a partir dos anos 60 começaram a surgir, graças às novas investigações da física, partículas cada vez mais novas, partículas menos conhecidas, de energias incalculáveis. E é desse momento, então, dessa década de 60, que aparecerão os famosos aceleradores de partículas. E graças a esses aceleradores de partículas, nós começamos a descobrir a existência de partículas até então inimagináveis. Era necessário que alguém fosse chamado à ribalta desses estudos para ordená-los, para organizá-los, para sistematizar. E é nessa época, nessa década, que vem à baila um dos mais notáveis físicos dos Estados Unidos da América do Norte, Dr. Murray Gell-Mann, nascido em Nova York em 15 de setembro de 1929. Murray Gell-Mann se especializou nos estudos dessas micropartículas, mas aquelas que ele conhecia quando se especializou, mas agora que ele se inteirava disso, como poucos, foi ele chamado para sistematizar, para codificar esse imenso conjunto, esse imenso zoológico subatômico. E Murray Gell-Mann começou a trabalhar, reunindo essas micropartículas conhecidas de conformidade com peculiaridades comuns. Havia várias partículas que tinham características similares e ele foi organizando como se pusessem em gavetas diferentes, partículas com características tais, características quais, como alguém que separa num guarda-roupas a parte das camisas, tudo quanto é camisa, depois começa a separar as camisas de manga longa, as camisas de manga curta, depois todas as camisas brancas, todas as camisas negras, todas as vermelhas, e ele foi trabalhando assim. Primeiro todas as partículas que têm coisas em comum, todas as camisas, por exemplo. Depois as de manga larga, as de manga curta. Depois, e foi estabelecendo dentro de um mesmo campo as coisas diferentes entre essas partículas. E é deste modo que dentro da sistematização de Gell-Mann, nós podemos conhecer, por exemplo, os hadrons. Os hadrons comportam uma chave dentro da qual encontramos os mesons e encontramos os baryons. Mesons, abrimos outra chave, há vários mesons. Poderemos encontrar os pions, os kaons, decorrente do meson pi, do meson k. Os baryons, de barôntico, de denso. Nós encontramos aí na chave dos baryons os prótons, os nêutrons, os lambdas, os nomes dados por Gell-Mann a essas partículas que ele iria arrumando nos armários subatômicos. Mas encontramos os leptons,
aquelas partículas que não sofriam qualquer intervenção da energia forte, da força forte, como era o caso dos hadrons. Os hadrons eram capazes de ser sensibilizados pela força forte. Mas encontramos aí, nos trabalhos de Gell-Mann, diversa nomenclatura complexa para toda essa gama de subpartícula desse zoológico subatômico. E daí então vamos achar grupos enormes de subpartículas atômicas falando das energias que nos envolvem no mundo. Os gluons, os bósons, os neutrinos são tão energéticos, eletricamente neutros, por isso chamados neutrinos, que eles são capazes de atravessar todo o planeta Terra, de um lado a outro, sem ser captado por nenhum instrumento, por nenhum filme. Logo não se tinha notícia de sua existência. Os físicos laboraram muito para captar fotograficamente a passagem desses neutrinos, os fótons e outras centenas e centenas de subpartículas. Vivemos a cada dia nos aproximando desse universo das energias puras, porque vamos degradando e quebrando e quebrando e quebrando. Cada dia chegamos a energias mais intensas e partículas menores, até que, sem dúvida, o mundo da ciência nos dirá que existe um mundo das energias puras. E é nesse mundo das energias puras que os pensadores da ciência dar-se-ão conta de que está a força mais possante de todo o universo, que os cientistas ainda não conseguiram detectar, porque mais forte do que a força gravitacional, mais forte do que a força eletromagnética, do que a força forte, do que a força fraca, está a força mental. A mente humana é mais forte do que qualquer outro tipo de força. Lembremos-nos de que é o Espírito Emmanuel que nos diz de forma belíssima que o universo é o pensamento de Deus materializado. Todo o universo é o resultado do pensamento de Deus congelado. Nós somos parte do pensamento de Deus congelado, corporificado, materializado, como quisermos. Mas aprendemos ainda com Emmanuel que os astros são mantidos no espaço, nas suas órbitas, por causa das mentes espirituais. Nos sóis reúnem-se entidades angélicas, vibram entidades angélicas, e é do núcleo dos sóis que parte esse psiquismo que sustenta a sua volta, essa coorte de planetas, essa coorte de satélites. Logo, a força gravitacional não é senão o resultado, ensina o mundo espiritual, do psiquismo das entidades angélicas, sustentando no espaço, em nome de Deus, essas bólides, esses planetas, esses corpos siderais. Logo, nós começamos a perceber que todas essas energias, em verdade, são mantidas pelo psiquismo espiritual que governa o cosmos a partir do pensamento de Deus, que, segundo o livro dos Espíritos, é a inteligência suprema do universo, a causa causadora de tudo quanto existe. Daí, então, quando a Terra é bombardeada a cada segundo por incontável número de subpartículas, essas subpartículas não lhe causam os problemas ou os benefícios que podem lhe causar
os psiquismos humanos. O que a mente humana pode fazer sobre o planeta. Para cima ou para baixo. Porque todos os sóis, já que são coordenados por entidades angélicas, são corpos de plasma. Esse estado da matéria de permanente arrebentação. As partículas estão o tempo todo emitindo energias, rompendo-se os átomos, os corpos energéticos, fomentando um estado permanente de difusão energética. Todo tipo de vida organizada que nós encontramos nos planetas advém do Sol que os alimenta. Todas as formas de vida orgânica e inorgânica que nós encontramos na Terra, por exemplo, advieram do Sol ou adveio do Sol. Por isto, as estrelas, os sóis, como que espirrassem sobre os planetas seus princípios ativos, gerados pela mentalidade dos seres angélicos que ali laboram. Não é à toa que os estudiosos da astronomia, da astrofísica, analisam as estrelas por sua coloração, por exemplo, através dos estudos da espectrografia, e dizem que aquela estrela é vermelha, por exemplo, porque é rica em ferro, que no seu estado incandescente é vermelho. E dessa maneira identificam no Sol, que coordena o nosso sistema, os mesmos materiais encontrados nos planetas do nosso sistema. A Terra é rica em ferro, em níquel, isso, aquilo. Então, na estrela solar que nos sustenta, há que existir todos esses produtos, essas substâncias, esses elementos, porque de lá é que foram perdigotados, entre aspas, sobre a Terra, arremessados sobre os planetas. E dessa maneira é o psiquismo espiritual, a força mais agigantada que se conhece. Por isso Jesus Cristo nos diz, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis, as montanhas apartem-se, e elas se apartarão. Se tiverdes fé, se tiverdes esse conhecimento e essa capacidade moral, conseguireis. Em outras palavras, estava ele na manhã que se abriu às margens do lago de Tiberíades, acompanhado pelos discípulos e cercado por uma imensa multidão. Todos, de todos os lados, queriam estar próximos dele. Todos o comprimiam. E houve um momento em que ele se deteve no meio do povo. Voltou-se para Simão Pedro e perguntou, Simão, quem me tocou? Simão Pedro, muito gente, deve ter ficado irritadinho. Mas, Senhor, com esse povo todo que te aperta por todos os lados, como é que eu vou saber quem foi que te tocou? E o mestre redargou Simão, alguém me tocou de modo especial, porque senti sair de mim uma energia, uma virtude, diz o Evangelho. E quando diz isto, uma mulher se prosterna diante dele, tomada pela surpresa de ter sido descoberta. Fui eu, Senhor, perdoa-me. E conta a sua odisseia. Há 12 anos, sofria de um fluxo hemorrágico que nenhum médico de sua época conseguira deter. Ela gastara tudo quanto possuía, tudo quanto tivera, no tratamento que resultou em nada. Então, naquele dia, ela pensara, se eu pelo menos tocar-lhe as fímbrias dos vestidos, eu me curarei.
perdoa-me, Senhor. A ousadia. E o mestre levanta, vai em paz, porque a tua fé acaba de curar-te. Ele queria saber e dar o testemunho ali diante de todos, que enquanto o povo comprimia com interesses os mais gerais, aquela mulher tinha fé, tinha certeza íntima de que se pelo menos o tocasse, e o tocou, ela era o campo de necessidade, e ele era o centro gerador das doações. Aprendemos nas ciências que a energia passa sempre do ponto onde há maior potencial para o ponto que há menor potencial. Daí nós aplicarmos nas tarefas espíritas a fluidoterapia dos passes, distendendo sobre os outros aquilo que temos ou que supomos ter de melhor. E para aqueles que ficam preocupados em gastar energias próprias e têm medo de dar passe, não tenham medo, porque a energia vai sempre de onde tem mais para onde tem menos. Se o Papa Passes, como o povo chama, estiver mais energizado que o médium, é o médium que absorve dele. Não importa que esteja de mãozinha estendida, porque partirá a energia sempre de onde tem mais para onde tem menos. Daí a gente terminar de dar passe em algumas pessoas e dizer assim, eu dei um passe que tão bem, que tirou do outro. O outro tinha demais, ficou equilibradinho, ficou ótimo. Ai, que alívio. E a gente tinha de menos, tirou dele. Ai, eu estou ótimo. A lei é perfeita e não permite que ninguém usurpe o outro, a não ser em casos patológicos, em que a criatura consome e perde, nos casos de obsessão, por exemplo. Mas depois que o mestre levanta aquela mulher que fora hemorrágica, e ela abre caminho no meio do povo e se vai. Chegam-lhe dois cavaleiros, aproximam-se, e um deles toma a palavra, dizendo que um homem o chamava a fim de que socorresse a sua filha. Era Jairo, um dos homens mais conhecidos da sinagoga de Quifarnaum. A filha acabara de morrer e ele mandara chamar a Jesus para ver o que ele podia fazer pela menina. E o mestre atende a multidão e avisa aos homens que em breve chegará. Os homens se foram e o mestre seguiu o caminho na direção da casa rica, da casa nobre de Jairo. Levaram-no com os discípulos até o quarto onde estava o corpo da menina hirto sobre o leito, alcatifado de flores, a palidez cadavérica. E os homens populares, que como era praxe à época, tocavam seus pandeiretes, batiam seus instrumentos em homenagem à jovem morta. Jesus Cristo pede aos pais da pequena que retirem todos dali. Ele, os pais e os discípulos adentraram o quarto. Olhou a pequena e disse para os pais, ela não está morta, apenas dorme. E naturalmente se entreolharam os pais na expectativa e na dúvida. E ele toma das mãos da adolescente. E no mais notável aramaico, ele dirá, Talita, cumi. Menina, levanta-te. Da palidez, o róseo. O sangue voltou à periferia. Os olhos da menina se abriram. Ela respirou profundamente. Inspirou o ar profundamente. Já que naqueles casos de catalepsia, a respiração chega quase a zero.
o suficiente para manter a estrutura basal do organismo. Talita cumi. Energizava o espírito para que ele pudesse dominar de novo o corpo. E enquanto os pais choravam de emoção, diz-lhes o mestre Nazareno: dê-lhe alimento, ela tem fome. E quando procuraram por ele, já houvera desaparecido numa outra estrada. Quando ele caminhava dialogando com os amigos, percebeu que via um cortejo que saía do pórtico da pequena cidade de Naim, ou de Naum. A mãe desesperada, e à frente do cortejo, agonizando de desespero, e pedia a volta do seu filho, e chorava a morte do adolescente. E Jesus Cristo deteve-se à margem do caminho para deixar o cortejo passar. Mas quando estava próximo, adiantou-se, pediu aos padioleiros que baixassem a padiola, onde estava o corpo do rapaz enrodilhado em lençóis. Retirem-lhe os panos. E ordenou-lhe levantar. E o jovem ergueu-se e foi entregue aos braços amorosos de sua mãe. Noutro momento, duas amigas correram ao seu encontro. Eram Marta e Maria de Betânia, irmãs de Lázaro, que estavam procurando o mestre em toda parte, até que o encontraram. Senhor, vem conosco, Senhor, porque o teu amigo está morto já faz 3 dias. Era Lázaro de Betânia, que fazia parte daquela família amiga de Jesus, em cujo evangelho encontramos o episódio de Marta e Maria, o diálogo que ele estabelece com Maria, enquanto Marta cuidava das coisas. Eram irmãs de Lázaro, e ele as tranquiliza dizendo: a doença de Lázaro não é para a morte, e sim para a vida. Certamente elas não entenderam, porque o irmão já estava morto. Já tinha sido sepultado o corpo, e quando o mestre chega, pede aos homens para que retirassem a pedra que cobria a porta do túmulo. Feito isto, como a tradição judaica, o corpo era posto de pé, recostado ao fundo da cova de pedra. Jesus Cristo pede que tirem o corpo e que o desenfaixassem. Afirma o texto evangélico que o corpo já cheirava mal. Mas isto é comum acontecer com os catalépticos. Porque como cessa a circulação periférica e fica apenas a circulação basal, todas as extremidades começam a deteriorar. A pele, as pontas dos dedos, dos artelhos. Então, era de fato real a observação do evangelho. O corpo já cheirava mal, mas o mestre mandou que Lázaro levantasse. Levanta-te e anda. Mas Jesus Cristo antes houvera dito aos homens para que o desenfaixassem e o deixassem ir. Em nenhum momento fez questão de que essas pessoas ficassem presas a ele. Desatai-o e deixai-o ir, libertado da morte pelo poder mental de Jesus. Foi ele que, diante dos 10 leprosos das montanhas, tocado por um deles: Senhor, se tu quiseres, tu nos limparás.
Depois que o mestre lhes houvera perguntado: que desejais? Que quereis de mim? Que quereis que eu vos faça? Mestre, se tu quiseres, tu nos curarás. Diz o evangelista que o mestre foi tocado no seu coração e respondeu-lhes: eu quero o poder da mente. Sede limpos. Dirá João que diante dos seus olhos as carnes dos leprosos tremiam e se iam recompondo. Era ele o mestre, com seu poder magnético, com seu poder espiritual, com a sua mente angélica, conhecia todas as leis que regem o mundo da biologia. Era ele que conhecia o processamento das mitoses, das meioses, da divisão celular, da recomposição celular, para que, mais rapidamente do que o período normal exigido, ele fizesse que, rapidamente, esses processos se dessem para que o corpo pudesse rever a saúde estética. Eu quero sede limpos. Desses 10, dirá o Evangelho, só um voltou para agradecer. Mas não era importante. Importante era o seu poder de transformar. Afirma-se que nas bodas de Caná da Galileia, ele converteu água em vinho captoso. E o que era isto? Para quem derrama das estrelas vida sobre os planetas. O que era converter determinada estrutura molecular em outra estrutura molecular, fazendo com que a água insípida e inodora pudesse converter-se em algo oloroso e saboroso. O poder da mente. Para Jesus Cristo não era complicador converter pães e peixes, poucos, em pães e peixes para uma multidão. Ele era um anjo que conhecia todas as leis. Como é que as coisas se podem multiplicar? Como é que se pode converter os fluidos dispersos em a natureza em fluidos compactados dentro de determinada estrutura molecular ou atômica? Então, como dizer que era impossível para ele, cujo psiquismo, governando a corte que rege o nosso sistema solar, o rei solar, como é chamado pelos nobres guias, derrama sobre a Terra e sobre os planetas outros o plasma solar, para que aqui sejam convertidos em vida, em abundância de vida. Então, é esse poder mental de Jesus, que ele disse que nós temos igualmente. Vós sois deuses, conforme lemos em João 10:34. Tudo quanto eu faço, vós podereis fazê-lo. E quando ele se foi, após a crucificação, foi Simão Pedro que repetiu-lhe o feito, quando procurado nas estradas, recebeu a notícia de que a amiga querida costureira, a primeira costureira que serviu ao cristianismo, Dorcas, havia acabado de morrer. E as amigas estavam em desespero. E Pedro adianta-se. E diante do leito mortuário de Dorcas, como Jesus Cristo percebia, Simão se deu conta de que Dorcas não estava morta de fato. Ergueu as mãos, as impôs sobre ela, orou e determinou para que ela se levantasse. E Dorcas, a primeira costureira cristã, levantou-se das mãos da morte para a vida, graças ao poder mental de Simão, que propiciou ao Espírito
desprendido do corpo, sem possibilidade de atuar sobre o corpo, pudesse fazê-lo, porque costumeiramente os casos de letargias, de catalepsias ocorrem com antigos suicidas, com velhos homicidas, aqueles que destroçaram o fluxo das próprias energias biológicas, pelo tipo de morte que se impuseram, desestruturaram seus campos energéticos e, periodicamente, esses campos elétricos, estruturados biologicamente pelo sistema nervoso, sofrem o que nós chamaríamos na Terra de uma queda de tensão. Se ocorrer neste momento aqui uma queda de tensão elétrica, todas as lâmpadas vão passar a iluminar pouquinho. Naturalmente, o aparelho, o microfone emudecerá. Ouviremos algum ruído de alguma câmera, de alguma máquina. Tudo passará a ter um funcionamento quase zerado. Assim ocorre a esses ex-suicidas. Periodicamente, a sua energia vital não é acionada pela energia elétrica que a mente impulsiona, porque há uma queda de tensão, entre aspas, espiritual. As ondas psíquicas sofrem essas debacles, e nesse momento da baixa, o indivíduo cai num estado letárgico, ou no estado cataléptico, que pode durar mais tempo, menos tempo, inclusive pode determinar a desencarnação do indivíduo se durar muito tempo. Os órgãos pouco nutridos não suportarão. Era assim que no passado recente, diversas criaturas eram sepultadas vivas, porque não se conhecia ainda, medicamente falando, o funcionamento desses estados catalépticos. Como não havia ainda o teste do espelho, o teste de observar as pálpebras, que os médicos hoje fazem com tranquilidade. Parou de respirar ao nível da percepção visual, está morto. O corpo enregelava, está morto. O corpo estava hirto. Ocorria midríase, os olhos vidrados, estava morto. Só que o indivíduo ia despertar quando o corpo já estava sepulto. Expiações dolorosas por parte de muitos que sepultaram em velhas muralhas os inimigos vivos. Aqueles que os desagradavam eram postos nos subterrâneos, em caixas de madeira, em sarcófagos, em túmulos vivos, para saírem dos seus caminhos. Esse complexo de culpa na alma do criminoso volta e lhe impõe da memória inconsciente esses surtos que interrompem temporariamente o fluxo da vida. Ah, Jesus, nosso modelo e guia, exemplo grandioso do poder da mente para nós. E disse-nos ele que nós poderíamos fazer a mesma coisa depois de Simão Pedro. Paulo é capaz de levantar ao jovem que tombara de uma alta janela, Eutico. Enquanto Paulo pregava, ele dormia recostado no quadro da janela. Dormiu e tombou lá embaixo. Naturalmente perdeu os sentidos, desmaiou, coisa que o valha. O povo deu-o como morto. Era comum. Era muito difícil ser vivo naquele tempo. Dormiu um pouco mais, está morto. Muita gente hoje já teria sido sepultada. Esse povo que dorme na sessão e baba, já estaria sepultado. Mais um pouquinho, se ele não acordar até o final da sessão, a gente enterra. Então Paulo levanta Eutico e é tido como alguém que ressuscitou a Eutico, que sequer houvera desencarnado.
a ninguém que tivesse desencarnado de fato, Jesus Cristo podia fazer voltar ao corpo. Porque ele foi quem disse, eu não vim destruir a lei. E a desencarnação é uma lei. Depois de morto mesmo, nem Jesus. Porque não há razão. Depois de morto recebe outro corpo. Não há por que ressuscitar o corpo morto. Mas se ele ressuscitou o corpo, é porque não estava morto. Estava desenergizado. Estava sob a baixa tensão psíquica do ser espiritual. Então nós somos os senhores da energia. Somos nós os seres espirituais. Somos deuses, com D minúscula. Aqueles que mobilizamos as energias. Até hoje, quando abrimos as páginas da codificação do Espiritismo, no capítulo 14 de A Gênese, Allan Kardec nos diz que os fluidos não têm qualidades próprias, não têm qualidades sui generis. Eles têm as qualidades que a mente lhes dá. Os habitantes do lugar, os seres espirituais, somos nós que impregnamos as coisas com o poder do nosso psiquismo. As impregnações positivas, as impregnações negativas. Era graças a esse princípio que o notável Mesmer, no bojo do século XVIII, mandava que os seus pacientes segurassem numa haste de ferro ligada a um baquê onde havia água para que passassem sua enfermidade, dizia Mesmer, através do metal para a água. Ele tinha esses rudimentos de conhecimentos do magnetismo mesmeriano, como chamamos hoje. Até chegar o momento em que ele próprio se apercebeu que não precisava a pessoa segurar na haste metálica para transfundir energias ou para recebê-las, que bastava alguém colocar as mãos sobre alguém. E isso era feito diretamente de pessoa para pessoa. Daí então, na grande nota que Allan Kardec apõe a resposta da questão 70 de O Livro dos Espíritos, ele nos informará que esse fluido vital é transmissível de uma criatura para outra, podendo salvá-la das enfermidades ou retardar o momento da morte. Está no Livro dos Espíritos. O fluido elétrico animalizado, o fluido animal, como achamos no Livro dos Médiuns, aí estão as respostas para que os Espíritos nos digam que somos nós, os senhores da energia. O que fizermos com elas, elas serão remédio ou arma. Quando odiamos, imprimimos ao fluido em nosso redor essa frequência de ódio. E as pessoas que estejam na frequência do ódio assimilam esse fluido que eu emiti. Ficam na minha sintonia e são capazes de sofrer a ação do meu pensamento nefasto. Mas quando eu oro, eu imprimo ao fluido à minha volta a frequência da minha prece. Tão mais profundo seja meu mergulho nesse psiquismo divino, mais intensa será a frequência de minha oração, do meu bom pensamento, e quem estiver na sintonia dele alcançará os resultados da prece que eu estou fazendo. E quem não estiver nessa sintonia receberá o alívio dessa onda que circundará o destinatário, até que este esteja em condição de assimilar, como uma nuvem que se põe sobre uma cidade, até que haja condições de temperatura e pressão que permitam-lhe cair em forma de chuva. Quantas vezes alguém está orando por nós com vigor, mas nós estamos em outra sintonia. Estamos na nossa loucura e não percebemos, e não captamos, e não registramos.
Até o momento em que paramos para pensar em nós, para pensar na vida, para agradecer a Deus ou para chorar a dor. Nesse momento é que nós abrimos as portas do sentimento e absorvemos esses fluidos. Se não for assim, nós não registramos. Aqueles que lerão o livro Nosso Lar, da psicografia de Chico Xavier, do espírito André Luiz, tivemos a oportunidade de perceber que durante 8 anos terrestres, o espírito André Luiz se manteve nas regiões aturdentes do mundo espiritual, sem perceber a presença espiritual de sua genitora. Sofreu de graça 8 anos, até que um dia, no cansaço do sofrimento, pensou em sua mãe. Naqueles momentos em que, antes de dormir, ela colava as mãos do menino para ensinar-lhe a orar. Emocionou-se e pôde vê-la. Entrou na sintonia dela, ela que estava ao lado dele. O mesmo ocorre conosco em relação aos nossos anjos guardiães. Estão sempre conosco, projetam-se sobre o nosso campo de vida, mas nós estamos preocupados com o que vamos comer hoje, que vamos beber hoje, que vamos vestir hoje, que vamos gastar hoje, como vamos casar, como vamos fazer, vamos acontecer. E o anjo fica para depois, até a hora que dói, até a hora da frustração, até a hora da desencarnação. Eu digo, ai meu Deus, e sinto que se me eriça o corpo. Sinto uma onda de paz que me invade. As lágrimas chegam à comporta dos olhos. Agora sim, eu posso receber essa energia que estava circundando a minha volta, esperando que eu me abrisse, como a nuvem que esperava as condições para se precipitar em forma de chuva. Não é à toa que os Espíritos nos propõem a oração diariamente. Porque nesse momento nós nos abrimos e fazemos nosso contato cósmico com as forças do bem, que não são 4, são incontáveis forças do bem. Daí, enquanto Murray Gell-Mann descobria as micropartículas, as subpartículas atômicas, enquanto Oppenheimer se dava conta desse zoológico subatômico, enquanto o notável Dr. Patrick Blackett fotografava no Pic de Midi, nos Pirineus franceses, a passagem de suas partículas que deixavam a forma de ver nos filmes, nas câmaras de bolha, enquanto todos esses trabalhos notáveis, utilíssimos e grandiosos, se estavam ocorrendo, se estavam dando na pauta da ciência do mundo, materialistas não se davam conta de que era o Criador da vida abrindo seus arcanos, abrindo seus segredos, para que a nossa mente os pudesse abarcar, para que com esses segredos descobertos pudéssemos engendrar o bem da humanidade. E graças a isto, quem estava na frequência do bem promoveu coisas boas com essas micropartículas. Quem está na frequência do desequilíbrio ainda está pensando na melhor forma de prejudicar os outros com essas micropartículas, tanto quanto antes da década de 60. Quem estava sintonizado com o bem pensou numa bomba de cobalto para trabalhar contra o câncer, a favor da saúde humana. Mas quem estava nas frequências do mundanismo, do egoísmo, pensou na bomba destrutiva, na bomba atômica, para destroçar vidas. Daí, quando pensamos nestes dias aturdentes da humanidade, dias de George Bush, dias de Saddam Hussein, dias de Bin Laden,
dias de todos nós, que podemos nos tornar instrumento da sombra, os verdadeiros satanases da literatura bíblica, nestes tempos de horror. É Jesus Cristo que nos chama a repensar o nosso destino sobre a terra. Cabe nos perguntar no íntimo de nossa oração: Senhor, que queres de mim? Que queres que eu faça? Para onde queres que eu vá? E abrir as ouças da alma, abrir os ouvidos da alma, para que pouco a pouco possamos compreender que somos deuses, que somos os senhores da energia e que vamos converter a terra na Nova Jerusalém, como disse Jesus, ou no Vale de Lágrimas, como disse o velho profeta bíblico. É escolha nossa fazer com que a terra seja o lar, a escola, ou com que ele continue a ser um presídio ou um hospital. Cabe-nos esse dever. Nos é deferida essa honra de escolher o mundo em que queremos viver. Um mundo de paz, um mundo de ódio, um mundo de amor, um mundo de guerra. A cada um conforme suas obras. Daí então, meus irmãos, nestes tempos ásperos, não nos aconselhemos com a descrença, com a desesperança, com o pessimismo, porque foi Jesus Cristo que nos disse: quando ouvirdes falar de guerras e de rumores de guerra, não vos atormenteis, porque ainda não terá chegado o fim. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não. Então, enquanto as palavras do Cristo não forem distribuídas por toda a humanidade, tenhamos confiança de que ainda há muita luta para lutar. Nada de nos entregarmos ao mal, à desordem, ao pessimismo, ao negativismo, justificando: não há mais jeito, porque foi o evangelista Marcos que escreveu as palavras do Mestre: tudo é possível àquele que crê. Tudo, não foi quase tudo. Tudo é possível àquele que crê. Erguemos os nossos corações, então, hoje, para pensar nisto com vagar. Ergamos a alma ao longo de todos os dias de nossa vida, nesse sursum corda, nesses corações ao alto do latinista, para que pensemos que além dos hadrons, dos leptons, dos gluons, dos neutrinos, dos bósons, dos fótons, está o que poderíamos chamar as mentons, as partículas mentais. Porque é graças a esse recurso da mente que o espírito se projeta. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso íntimo, o vosso coração, a vossa mente. Já que o coração não sai do lugar, é a mente que sai, é a mente que voeja, são as ondas, não é por outra razão que dizia Platão, o nobre discípulo de Sócrates: estamos mergulhados num mar de eidos, mentes, e cria sua doutrina do eidolon. Não foi à toa que nos anos 1905 a 1910, Albert Einstein estabeleceu: estamos mergulhados no universo de ondas. E nos anos da década de 50 do século passado, a psicologia formal estabelece: o pensamento humano é composto por ondas
de natureza eletromagnética. Tudo que pedires ao Pai, em meu nome, Ele vos atenderá. Tudo quanto eu faço, podereis fazê-lo e muito mais. Tudo isto ouvimos de Jesus. E nesta noite, agradeçamos a Ele por nos haver despertado esse sentido. Nós somos deuses. Somos nós que podemos. Se diariamente nos predipusermos a orar, a pensar no bem, esse bem ganhará corpo. Como o universo é o pensamento de Deus materializado. Como o movimento dos planetas se deve ao psiquismo angélico, a nossa volta, a vida de paz ou de guerra que teremos, dependerá de nós. Um mundo de harmonia ou de dissensões será a construção nossa, não tenhamos dúvida. Daí, vale a pena que nos demos as mãos para orar. Simbolicamente, coloquemo-nos de joelhos diante do altar da vida, enquanto a terra é bombardeada por essas milhões e milhões de subpartículas que vêm das estrelas, que vêm do cosmo, e nós estamos bombardeando a vida com essas energias que recebem o impulso do nosso pensamento. Nestes tempos de dor no mundo, de desafios, digamos a Jesus que nós queremos caminhar sobre as suas pegadas. Queremos seguir sob a sua direção e de mãos unidas e o coração voltado para o altar da vida, nós todos possamos cantar: louvado seja, Senhor, na glória do lar celeste, pelos bens que nos trouxeste no evangelho da nossa redenção, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente. Hoje, de espíritos reverentes, nós rogamos pelo teu amor, pobres cegos, que há milênios estamos fugindo à luz a qual nos elevas. Hoje, Senhor, a nossa oração rompe as trevas. Escuta-nos e, se possível, vem retificar o nosso passo, a fim de que trilhemos a estrada corrigida. Vem sustentar-nos a lida, a vida, nessa fonte inesgotável do eterno bem. Dá-nos, Jesus, tua bênção, bênção que nos conforta, bênção que nos levanta, para que a tua doutrina santa, esse imbatível consolador, vibre pura, viva dentro de nós. Faze, Senhor, com que nós todos, nessa caminhada incessante, a cada dia, a cada instante, possamos ouvir-te a voz. Ampara a nossa esperança, socorre a nossa pobreza e liberta a nossa alma, ainda presa de tanto erro, nessa multissecular imperfeição. Mestre excelente de toda verdade, hoje, amanhã e sempre, em toda parte, ensina-nos a guardar-te com unção, com devoção e com inesgotável gratidão, na intimidade singela, muito embora sincera, do nosso próprio coração. Muito obrigado, Senhor da vida. Muito obrigado, senhores.